Olá amigos, mais um vídeo do canal. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem compartilhando. Hoje nós vamos falar de armas eficientes que levaram Bolsonaro a ganhar as eleições de 2018, sendo um perigo para as próximas eleições de 2022 se nós não tivermos ciência dessas armas e que agir muitas vezes. O pessoal que discorda de Bolsonaro o subestima muito. Então você vê que até o momento ele não foi colocado como impeachment, não existe, apesar de terem mais de 120 pedidos, denúncias no Tribunal Penal Internacional, atuação desastrosa na pandemia, que o levou a ser classificado entre 98 países como a pior gestão da pandemia. Entre 98 países, a pesquisa do Instituto Australiano, de um instituto de pesquisa australiano que levou em consideração critérios como testagem, número de mortes, entre outros. E na América Latina também ele foi eleito a pior gestão da pandemia. E o que faz esse presidente continuar no cargo, apesar de ameaças constantes à democracia, ameaças que eu publiquei ontem, 5 razões para se não votar em Bolsonaro? Assistam este vídeo que está muito... Esse vídeo tem a ver com esse vídeo de hoje, para vocês entenderem melhor. Esse vídeo aqui que eu postei ontem tem tudo a ver com esse vídeo de hoje. A primeira arma que ele utilizou em 2018 foi discurso pautado em posições e não em critérios de justiça. Então você vai defender a sua posição com unhas e dentes. Então ele utilizou muito bem isso, muito bem. Então ele angariou diversas bases com esse discurso dele: evangélicos, mineradores, madeireiros, o pessoal do ódio, do discurso do ódio, empresários. E Bolsonaro, ele apresenta essas posições, apresenta-se como uma pessoa que é contra o aborto, apresenta-se como uma pessoa que é da família, apresenta-se como uma pessoa que é de Deus. Só que quais são os critérios de justiça para você apoiar essa pessoa que se apresenta? Ele está fazendo alguma coisa que comprova o que ele está dizendo? O primeiro ato que ele fez foi mandar médicos embora. E agora nós estamos numa pandemia, estamos com a pior gestão da pandemia, porque provavelmente faltou equipes de saúde, equipes sobrecarregadas, porque faltaram médicos que ele mandou embora. Entre outras questões que nós podemos levar. Ele defende a família. Nós temos aí numa pandemia milhares de crianças sendo vítimas, perdendo os pais, perdendo as mães, perdendo os pais, os avós, irmãos, ficando órfãos. São milhares de crianças. Então isso não é defender a família. Defender a família é proteger a família. Defender a família é colocar armas na população para que a população que aumente a violência. Então são esses diálogos que nós temos que trazer, entre outros, para que a gente consiga trazer essas pessoas que estão no eu cego da janela de Johari para o eu aberto, para conversar e utilizar critérios de justiça, para que, quem sabe, a gente consiga tirar esse grande apoio que Bolsonaro tem, que não é pouco, que é da base evangélica, e considerando todas as bases aí, empresários, também os empresários são um apoio importante, mas a base é evangélica, porque a base evangélica tem os princípios cristãos que estão sendo colocados na janela do eu cego. É a minha opinião, que eu tenho observado, porque se eles estivessem no eu aberto, eles veriam que o Bolsonaro não é jamais essa pessoa que ele se apresenta, porque pelos atos dele a gente pode conhecer o que ele diz que ele não é. Vamos para a segunda arma de Bolsonaro: enfraquecimento dos freios e contrapesos da democracia. Nós temos no nosso sistema jurídico constitucional os chamados freios e contrapesos. Esse enfraquecimento Bolsonaro faz de forma consciente. Não é uma coisa deliberada, ele sabe disso. Então ele enfraquece os freios e contrapesos, as instituições.
O primeiro exemplo que eu vou dar aqui disso é quando ele, no discurso que foi do impeachment da ex-presidente Dilma, que saiu sem crime de responsabilidade, a minha opinião foi de forma injusta, ele diz brilhante Ustra, o torturador da ditadura. E é muito simbólico isso porque Dilma foi torturada, né? Então, no discurso ele diz isso dentro do Congresso Nacional, que é a casa da democracia. Ele idolatra a ditadura. Isso é corromper as instituições, porque ele não foi penalizado por isso. Tanto é que ele foi candidato, que só por esse ato ele não poderia ser. Isso é um enfraquecimento dos freios e contrapesos, porque o direito constitucional ele traz isso. Outros órgãos controlando, um poder controla o outro. Então, tem instituições de controle, tem a Procuradoria-Geral da República, tem um Tribunal Superior Eleitoral que poderia ter vedado a chapa dele. Isso seria um freio e contrapeso. A Procuradoria-Geral da República poderia ter entrado com uma ação contra ele e cassado o seu mandato. O próprio Congresso, né? O Senado, porque ele era da Câmara, o Senado iria propor alguma ação, ou um próprio deputado, ou qualquer a OAB poderia propor uma ação. Então as instituições se omitiram. Ela entra aí nesse enfraquecimento dos freios e contrapesos institucionais, e que é muito importante isso, porque a partir daí ele a partir daí fez uma escalada nesse enfraquecimento dos freios e contrapesos. Ele nomeou o Procurador-Geral da República, que faz uma blindagem ali, no meu modo de ver, é o Procurador-Geral da República que é o titular da ação penal. Então, o que ele faz na pandemia, o Procurador-Geral da República faz que não vê. Então, é muito importante essa arma que ele tem, que ele enfraqueceu esses freios e contrapesos. O presidente da Câmara, ele conseguiu apoio para o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara que coloca o pedido de impeachment, né, do presidente da República. É a única pessoa que pode colocar. Infelizmente, infelizmente é assim na Constituição. Precisamos mudar esse artigo da Constituição futuramente. Porque no processo não é legítimo você fazer as mudanças, mas futuramente precisamos pensar nisso. Então ele faz muito bem isso, e eu vejo as pessoas chamando ele de nomes pejorativos. Ele não faz jus a isso. Ele está fazendo uma estratégia, ele é um estrategista que está fazendo nos lugares cruciais, nos pontos-chave, para ele ter sucesso. Tanto que ele não saiu do cargo até o momento. Os adversários o subestimam muito. Ele sabe fazer os ataques devidos nos lugares pontuais que ele tem sucesso. Vamos para o terceiro ponto. A utilização eficiente da internet contra adversários. Essa arma muito forte, muito poderosa. Em 2018 ela foi muito eficiente e, no meu modo de ver, ela fez a diferença para as eleições. Fake news de todos os lados. Isso, ao meu ver, influenciou sim nas eleições. Talvez agora em 2022 influencie muito menos, porque as pessoas estão tomando conhecimento que isso aconteceu. Isso aconteceu, e aí entra o item anterior. Os freios e contrapesos não funcionaram, porque o Tribunal Superior Eleitoral poderia ter percebido, poderia ser impugnado até antes no processo, porque se comprovasse, você precisa de provas. E provas estavam aí nas redes, funcionando na rede, correndo solta, era só pegar o IP. Então, infelizmente, funcionou de forma negativa, e é possível que seja utilizada em 2022. É uma arma muito eficiente, ainda está sendo utilizada em campanhas de desinformação com relação à pandemia. Está sendo utilizada com relação ao uso de máscaras, eficácia das vacinas, todo tipo de coisa. Então nós temos que ter cuidado. Usou a internet com fake news,
uma arma muito eficiente, apesar das pessoas já terem conhecimento, terem mecanismos de buscas para confrontar as notícias, ainda assim tem muita gente que cai. Tomem cuidado. Vamos para o quarto item. Último ponto. O ataque à política. Ele disse que era da nova política, atacando os políticos, aquela onda da Lava Jato, né, prendendo gente sem provas. O presidente Lula foi preso sem provas, e tanto que foi colocado em liberdade. Essa coisa de fazer justiça, né, combate à corrupção, essa mensagem, ele surfou nessa onda e dizendo que era a nova política. Ele ficou no Congresso Nacional por 28 anos como deputado e dizia que era a nova política. Então, nova política seria alguém que chegou agora, que não participou ali do Congresso. Então, ele participava do Congresso, ele era um deputado. E ele conseguiu passar essa mensagem pela internet. Olha como estão conectados os pontos. A internet passou essa mensagem, muita gente desinformada, muita fake news, dizendo que era a nova política, que não ia fazer acordo com o Centrão, que hoje está no Centrão. E aí, que não ia colocar cargos. Você vê que os cargos são ocupados só por militares, a maioria por militares. Isso é ideologia, isso é fazer política. Então, a nova política não apareceu, e a política não é crime você ser político, é crime você ser político e utilizar essa política de forma inadequada, de forma a se corromper, a privilegiar uns em detrimento de outros, não fazer o que está na Constituição. Isso que é crime. Ser político, a política que resolve as coisas. Sempre foi assim. Então você tem que ser um bom político, não é um novo político. Você tem que ser um bom político e atuar de forma com critérios objetivos. E nós temos uma lei, que é a Constituição, uma norma geral, que tem lá critérios objetivos. Inclusive tem objetivos nacionais de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Temos aí a diminuição das desigualdades sociais e regionais, temos que erradicar a pobreza e a marginalização. Então ali são objetivos nacionais. E temos fundamentos, que é a dignidade humana, a cidadania. Então qualquer candidato que viole esses fundamentos e esses objetivos, ele é um mau político. Vai resolver os problemas do país, é utilizar a Constituição com critérios objetivos de justiça e fazer o que está descrito na lei, que a administração não pode deixar de fazer. Mas ele conseguiu essa arma eficiente de dizer que ele era fora da política, apesar de ser político há vários mandatos, né? ser deputado. E essa nova política, até o momento, ele tem sido a pior gestão na pandemia, a gestão econômica também, milhões de desempregados, pessoas que estão recebendo auxílio emergencial irrisório, e a pandemia não acabou. De ontem para hoje tivemos mais de 1.300 mortes em 24 horas, e o Brasil não está conseguindo baixar de 1.000 mortes por dia, e nós estamos flexibilizando. O próprio presidente é contra que faça lockdowns que salvam a vida. No meu modo de ver, isso não é uma nova política, isso é uma política desastrosa, é uma política que está causando mortes, dor, sofrimento nas pessoas. A vacinação, ficou contra a vacinação, deixou de comprar vacina na hora que tinha que comprar, e a OMS fala que para fazer a pandemia parar tem que vacinação em massa. E o presidente relutou em comprar vacinas. A CPI está trazendo denúncias de corrupção na compra da Covaxin. O presidente recusou a Pfizer várias vezes, dezenas de e-mails da Pfizer. Então, essa nova política que ele apresenta não é uma política, é uma política que vai de encontro à Constituição e às leis do país.
Mas essa arma, esse ataque à política será sempre utilizado. Ele continua atacando os governadores, atacando os prefeitos, porque os prefeitos e governadores fizeram o lockdown, que está comprovado. É uma política eficiente para evitar mortes, como foi feito na Nova Zelândia, que ficou em primeiro lugar do ranking, porque fez uma política eficiente de testagem, de vacina e de lockdowns pontuais. Então, ele continua atacando os políticos, né? Continua atacando os poderes constitucionais constituídos. A CPI, por exemplo, ele atacou membros da CPI, 7 senadores, xingando mesmo os senadores, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, xingando de imbecil. Então é um presidente que essa nova política não é a política que está na Constituição, e como eu já expliquei, não existe nova política, existe político bom ou político que não segue a lei e que deve ser retirado através do nosso voto, já que os freios e contrapesos não estão funcionando. Então espero que tenha trazido aqui para vocês, tenham gostado do vídeo, de trazer aqui para vocês essas armas eficientes que Bolsonaro usou e tentará usar novamente. Mas você sabendo, você fica esperto, você sabendo, você pode evitar isso, caso você concorde com os argumentos que eu trouxe aqui. Compartilhe, se inscreva no canal, um forte abraço, até o próximo vídeo.